Olá, eu sou Kátia Lima e está começando mais um Pergunte ao Dr. Fabrício. Você sabia que aqui em Roraima as motos já representam mais de 50% de toda a frota de veículos? São mais de 125 mil motos em nossas ruas, muito utilizadas no dia a dia, principalmente para o trabalho. Mas infelizmente esse aumento na frota vem acompanhado de um dado alarmante. Só no primeiro semestre de 2025 já foram registrados 550 acidentes de moto. E o mais triste, 25 dessas ocorrências foram vítimas fatais. É por isso que o nosso tema de hoje é tão urgente: os danos cerebrais causados por acidentes de moto. E para nos ajudar a entender a gravidade e a importância da prevenção, estou aqui mais uma vez com o Dr. Fabrício, neurocirurgião. Muito obrigada pela presença. Obrigado, eu que agradeço. E vamos falar de um tema tão importante relacionado a acidente de moto, decorrente de um uso de um veículo, que muitas vezes para trabalho, algumas vezes para lazer, mas que pode ter uma repercussão e custar vidas. Importantíssimo. Dr. Fabrício, muitos desses acidentes, eles resultam em traumatismos cranianos. Poderia me explicar quais são os danos cerebrais mais recorrentes no caso desses acidentes? Acidente de moto, né? A gente tem que pensar na mecânica, na dinâmica do trauma, né? Então, se eu estou em alta velocidade, bruscamente eu paro, o cérebro ele continua em movimento e se choca com parede ósseas do crânio, né? Então, eu posso ter sangramentos, posso ter hematomas, posso ter concussões, né? O que é uma concussão? É um chacoalhar do cérebro em que você faz uma desconexão do neurônio momentaneamente. Posso ter contusões cerebrais, posso ter algumas hemorragias com hematomas, devido ao rompimento de alguns vasos. Agora, se você não faz uso de capacete e tem um trauma direto desse, no crânio você pode ter uma fratura com afundamento e, dependendo do impacto, até morte no momento do acidente em si. Entendi. Então, a concussão, Dr. Fabrício, embora assuste, o cenário ele não seria tão preocupante, digamos assim? O que vem depois que pode ser muito mais grave? Então, a concussão é justamente esse neurônio que é desconectado momentaneamente. Então, qual é a clínica que um paciente geralmente sofre um acidente? No caso de moto, pode ocorrer de carro, uma queda para a altura, isso depende, mas falando no tema, né? É uma amnésia, é o perguntar o tempo todo, não fixar, porque o neurônio ele está momentaneamente desconectado. Então a concussão, dentro dos traumas crânioencefálicos, seria o mais leve em si dentre todos, mas dentro dos danos cerebrais, né, a concussão geralmente pode ter um período de um bradipsiquismo, esquecimento momentâneo, que em alguns dias, semanas, até 15 dias a pessoa começa a se lembrar de alguns fatos, alguma questão de memória, fica mais lento o raciocínio, pode dar uma tontura, mas isso tende a melhorar, muitas vezes, na grande maioria, sem sequela nenhuma. Agora, quando a gente já pensa num sangramento, né? O impacto maior que formou uma contusão. A contusão que é uma hemorragia. Para a população, o paciente entender o que é uma contusão. Pensa numa pancada que você leva na pele, na perna, ou encostar em alguma coisa e forma aquele roxo. Esse roxo é um extravasamento de sangue. Isso ocorre no cérebro devido a um impacto que forma um sangramento. Dependendo do volume de sangue no cérebro, ela pode ser cirúrgica ou não cirúrgica. Em termos de contusão, pode levar sequelas? Pode. Sequelas motoras, sequelas de fala, crises convulsivas, né? As síndromes convulsivas decorrentes de um dano cerebral, com necessidade de uso de medicamento por um período, né? E muitas vezes até o resto da vida tomando anticonvulsivante. Bem, com base no que foi dito, um quadro já mais delicado em relação aos famosos coágulos de sangue. O que caracteriza e qual a gravidade? Então a gente tem que tentar diferenciar isso. A contusão cerebral é um coágulo? É um sangramento que fica localizado e dependendo da localização vai levar a algum tipo de sintomas. Então a contusão é um tipo de coágulo localizado, bem localizado, limitado. Nós temos coágulos responsáveis por uma ruptura de uma artéria que forma geralmente os hematoma extradural. O que é extradural para o leigo, até o paciente entender? A gente tem que pensa que minha mão é um cérebro e minha outra mão é uma membrana do cérebro. Essa membrana a gente chama de dura mater. Então o que está acima da membrana é extradural, acima.
então tá por fora. Então eu tenho o cérebro, a minha mão, e eu tenho outra camada que é o osso, a minha outra mão aqui pensando que é o osso. Então, entre o osso e a dura mata, eu formo hematomas extradurais. Entre o cérebro e abaixo de uma camada que a gente chama subaracnoide, né, a dura mata, o aracnoide, tem uma camada, esses hematomas internos são os hematomas subdurais. São os mais preocupantes. Tanto os dois são mais preocupantes. A gente tem que saber diferenciar. Aí vai na questão neurofisiopatológica. Hematoma extradurais, eles têm uma janela, é aquele paciente que está muito bem, dentro de 6 horas ele entra em coma. Então você tem que ficar atento, que é uma janela de 6 horas aí que o paciente está bem conversando. Então por isso que há traumas com alto impacto, sinais de fratura craniana, principalmente em osso temporal, que é o trajeto da artéria meningea média, né, que é a fisiopatologia, justamente a lesão, a laceração pela fratura nessa artéria, são pacientes que requerem um cuidado maior. Então, muitas vezes, quem já não viu casos, né? Sofreu um acidente de carro, de moto, até mesmo de moto, foi atendido, foi para casa e de repente não acordou morto, não acordou, morreu, né? Por quê? Muitas vezes, a grande maioria, essa janela que o paciente está bem, se subestima a questão do processo de trauma crânioencefálico, o paciente vem a falecer justamente porque o sangue vai comprimindo o cérebro e faz o que a gente fala em herniação. O cérebro é todo empurrado através de um orifício, que é o forame magno, comprime o tronco cerebral, que é responsável para a questão respiratória e de ritmo cardíaco, e o paciente faz uma parada cardiorrespiratória. Doutor, o acidente pode resultar em uma lesão ainda mais devastadora quando a gente fala em axonal difusa. Explica pra gente exatamente o que é. Tá, então a lesão axonal difusa, né? Lesão, a gente tem que pensar. Lesão, algum dano ocasionado. Em quê? Axônios. Axônios são o quê? São os prolongamentos, é o que faz a comunicação de um neurônio, corpo neural, tá? De um neurônio com outro, através do axônio. Então pense que meus dedos são os axônios. Nesse processo de desaceleração brusca, o que acontece com esses axônios? Eles são esticados, estirados. Com isso, forma o quê? Uma desconexão. Na grande maioria das vezes, algumas lesões axonais difusas, o paciente ele tem um rebaixamento do nível de consciência, chegando até ficar em coma. Você faz uma tomografia e vê inocência, né? Não tem nada, mas o paciente está em coma, então pensar em lesão axonal difusa. Bom, as consequências de um acidente de trânsito em si, né, especificamente de moto, elas podem ser leves, podem ser graves, gravíssimas e inúmeras também. A gente ficaria aqui por tempo prolongado discutindo, mas nós focamos hoje na parte cerebral. Doutor, qual mensagem o senhor deixaria às pessoas, principalmente aquelas que dependem deste tipo de veículo? A importância é relacionada à educação de trânsito. Então, quando você fala, acho que saúde também é isso. Lembrar que quando você está pilotando a moto, você tem que pensar além ou enxergar além e não achar que você pode passar por uma rua sem saber que o outro está vindo ou possa vir. Então, atenção, uso de capacete, de uma roupa adequada, manutenções periódicas adequadas nas motos, em termos de freio, pneu. Em tempo chuvoso ocorrem mais acidentes. E principalmente atenção ao atravessar sinal, ao atravessar as ruas, né, transversais, ficar atento. Prudência sempre. Doutor, muito obrigada. De nada, disponha, eu que agradeço. É sempre um prazer aqui falar de um tema, né, que é a minha especialidade em si, neurocirurgia, relacionado a trauma crânioencefálico. E para mais conteúdos, curta, comente, compartilhe e até a próxima.